Nação rubro-negra, vamos ver aqui a seleção do primeiro turno. E o Flamengo, você já sabe, né? Domina. Vamos conferir tudo aqui no Seleção, com Rizek e companhia. Crédito de imagem ao Sport TV, o link é abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ASR Fla, e ative o sininho de notificações. Chega dando aquele like, compartilha. Sem mais delongas, vamos lá. O que é melhor de hoje é passar a régua no primeiro turno do Campeonato Brasileiro após 19 rodadas quase completas. A gente vai aqui posição por posição, mostrando todo mundo que brilhou a cada rodada, todo mundo que foi mais vezes eleito seleção da rodada, craque da rodada, e por isso a gente coloca aqui como os principais destaques e candidatos à seleção do turno. O Rossi foi 2 vezes seleção da rodada, representa o líder do campeonato. O Léo Jardim foi 1 vez seleção da rodada e 1 vez craque da rodada. O Brazão foi 2 vezes seleção da rodada. O Cássio foi 1 vez. O John foi 2. O Lucas Arcanjo foi 1. Mas se a mesa quiser votar em outro goleiro, fique à vontade. Pra você, quem é o goleiro do primeiro turno? O Walter não tá aí, né? Pode votar no Walter à vontade. Também acho que é um ótimo voto, inclusive. Daí o Brazão, mas eu indicaria o Walter. Mas pode votar em quem quiser. Vou de Walter, então. Aqui é só algumas lembranças, sugestões, mas o Walter é uma ótima lembrança. Vou de Walter, então. Eu vou de Lucas Arcanjo. Tem feito muita diferença pro Vitória. Se o Vitória ainda consegue competir, é porque muitas vezes o Lucas Arcanjo foi decisivo pro time baiano. E para mim ele teve talvez a grande atuação de um goleiro nesse campeonato, que foi contra o Botafogo no Newton Santos, que ele agarrou naquele dia. Poucos goleiros eu vi agarrar num jogo só, tá? Eu vou de Léo Jardim. O que ele fez com o Vasco em alguns jogos, e só para mostrar lá, ele é seleção e craque da rodada, o único craque goleiro que tá aí. Léo Jardim. Tem que dar voto de Minerva, né? Boa sugestão do Walter, hein? Vou de Walter, goleiro do turno, tá? Fica Walter eleito goleiro do turno com voto de Minerva. Vamos pro lateral direito agora. William, do Cruzeiro, 1 vez. Ele nem foi titular em todo o turno, né? Revezou bastante com o Fagner. O Giai foi lateral mais vezes em seleção da rodada, 3. Samuel Xavier foi 1 vez. Daniel Borges, bom lateral do Mirassol, 2. O Varela, 1 vez. Jogou na direita, jogou na esquerda. Jogou até no meio campo nesse turno. E o Vitinho, 1 vez. Lateral da rodada pra você na direita. Eu acho que o Wesley merecia estar aí, porque foi embora, a gente não está considerando. Não. Pode votar no Wesley. Assim, o Gerson saiu e vai estar aqui. Entre ele e o Giai. Entre o Wesley e o Giai. Acho que o Wesley, se o Flamengo hoje lidera o campeonato, tem muito a ver com Wesley e Gerson pelo lado direito. Mas eu vou votar no Giai. Mas acho que o Wesley foi melhor do que os outros todos que estão competindo ali. Sem problemas. A gente coloca aqui... Não, foi mais importante. Tá bom. Mas eu voto no Giai. Giai, ele melhorou muito, evoluiu muito nesse primeiro turno, como lateral, como terceiro zagueiro. A maneira que o Palmeiras joga passa muito por ele. Eu vou de Giai. Unanimidade. Unanimidade, Giai. Eu não preciso dar voto de Minerva. Zagueiros, vamos já escolher 2, tá? Não importa se joga pela direita, pela esquerda, se virem pra jogar juntos aí na hipotética seleção do turno. O Léo Pereira foi eleito 2 vezes, o Léo Ortiz 6 vezes. Fabrício Bruno 3 vezes, o companheiro dele de Cruzeiro 2 vezes, o Arboleda 3 vezes, o Thiago Silva 2 vezes, o William Machado do Ceará 2 vezes, o Gustavo Gomes 2 vezes, o Lianco do Galo 1 vez, o Caio Pantaleão do Botafogo 2 e o Gêmeos 2 vezes. Começa com quem entende mais da posição. Cara, boas opções, excelentes, e o mais legal, cada um com as suas características, né? Até jogadores semelhantes. O Ortiz defende bem como zagueiro e ele é fundamental na construção do jogo do Flamengo, não é à toa que ele foi citado 6 vezes. Em minha dúvida fica entre o Pereira e o Fabrício Bruno. O Villalba também fez um excelente primeiro turno. Difícil, mas eu vou com a dupla do Flamengo. Léo e Léo. E você, Paulo Nunes? Você vai com o Léo Pereira também? Sim. Caraca, o Léo Ortiz pra mim é disparado o melhor zagueiro. E eu tava na dúvida do Fabrício, do Villalba e do Lianco. Eu vou de Villalba, porque eu esses dias até brinquei com... Villalba e Léo Ortiz? Léo Ortiz e Villalba. Então 2 votos para Léo Ortiz, 1 voto para Léo Pereira, 1 voto para Villalba. Você, Eric? Eu vou com a Calandra. Eu acho que a dupla do Flamengo, time que só tomou 8 gols no campeonato, eles são a base de um sistema defensivo muito sólido do Flamengo e, para além disso, fazem muitos gols também. Os dois ajudam muito na parte ofensiva. Algumas vitórias do Flamengo foram garantidas em gols ou em participações diretas dos 2 zagueiros. Então, para mim, é Léo Ortiz e Léo Pereira. Então, a gente tem um goleiro do Mirassol, lateral direito do Palmeiras, 2 zagueiros do Flamengo. Na lateral esquerda, cara, eu vi bons laterais, hein? Piquerez, muito sólido. Luciano Juba, 5 vezes seleção da rodada. O Enzo Dias, 2 vezes. O Kaique Bruno do Cruzeiro, só 1
uma vez, mas é uma regularidade muito grande. O Alexandre uma vez e o Reinaldo, nenhuma vez eleito seleção da rodada. Marcou 7 gols no primeiro turno, lateral do Mirassol. Quem é o seu lateral, Eric? Luciano Juba. Luciano Juba. E o seu? Embora o Reinaldo mereça um voto de louvor. Esse voto é meu, cara. Faz 7 gols no campeonato, jogou muito bem a competição. Eu vou de Reinaldo. Juba. É de Juba. A lateral esquerda do turno, lateral do Bahia, que fez o gol do empate sábado à noite contra o Fluminense. Então a gente tem um lateral do Bahia, 2 zagueiros do Flamengo, um lateral do Palmeiras e um goleiro do Cuiabá. Mirassol. Cuiabá, meu Deus. É que o Walter era goleiro do Cuiabá, né? Agora é do Mirassol. A gente vai fazer o seguinte agora. Vocês podem montar o time como vocês quiserem, mas é obrigatório ter um volante e um centroavante. E aí vocês já escalam o time de vocês na sequência. Vamos lá. Escolham um. Depois, se quiser escolher um segundo, não tem problema. É o Lucas Romero ou é o Lucas Silva, representando o Cruzeiro? É o Marlon Freitas, do Botafogo, 2 vezes, seleção da rodada? O Lucas Silva foi uma vez o craque da rodada. É o Marcos Antônio, do São Paulo, 2 vezes? É o Jean Lucas, do Bahia, 2 vezes, seleção da rodada? É o Bom Tempo, do Santos, 1 vez, seleção da rodada? Ou o Richard Rios, que não foi eleito nenhuma vez, seleção da rodada? E é claro, se quiserem escolher um outro volante, fiquem à vontade. Quem é o seu? Paulo Nunes. Cara, eu vou no Lucas Silva, pelo que ele jogou nesse primeiro turno no Cruzeiro. O Cruzeiro, quando jogou bem, ele sempre protegeu muito ali e na construção ele ajudava bastante. Lucas Silva. Eu gostaria de ter no meu time, assim, se eu fosse eleger uma seleção a minha, pessoal, eu botaria Jean Lucas e Richard Rios, que eu acho que os dois jogaram muita bola nesse primeiro turno. Se eu tiver que escolher um, eu vou escolher o Richard Rios. Silva no Richard Rios. Jean Lucas. Mas Lucas Silva. Cada um votou em um. Sim. Não, cara, cada um votou em um. Então quer dizer que cada um vai ter o seu volante na sua seleção. Sim. Não precisa desempatar nada aqui. Vamos pro centroavante. E com qual centroavante vai largar o time de vocês? O meu no mesmo time. Caio Jorge. Caio Jorge. É o Jorge também. Caio Jorge. Então, produção, falta a gente montar... Faltam 4 posições. 4 posições, que vocês vão dar agora do meio pra frente. Vou mostrar só as opções que a gente colocou aqui como os destaques, tá? O Alan Patrick foi eleito 4 vezes. O Matheus Pereira foi eleito 4 vezes e 1 vez craque. O John foi eleito 2 vezes. O Arrascaeta, que antes do Mundial de Clubes estava dominando o campeonato, foi eleito 3 vezes seleção e 3 vezes craque da rodada. O Luciano, meio atacante, foi eleito 2 vezes seleção, 2 vezes para craque. O Gerson foi eleito 1 vez seleção da rodada. O Neymar foi eleito 2 vezes e 1 vez para craque. E o Christian do Cruzeiro foi eleito 1 vez. Essas são as opções de meia. Vamos para as opções de jogadores que jogam pelos lados, ainda que o Gerson atue pelo lado, mas atacantes pelos lados. Vamos às opções. John Arias, 2 vezes seleção da rodada, antes de ir embora. O Eric Pulga, do Bahia, 2 vezes. O Ferreirinha do São Paulo 1 vez. O Estevão 1 vez. O Luiz Araújo foi eleito 2 vezes. Estão prontos para montar o time de vocês? Que já tem volante e centroavante? Eu tô já. Tá, então escala. Assim, eu boto lá atrás, né, nos meias. 2 meias, Então é Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Arrascaeta, Neymar e Caio Jorge na frente. 4-4-2. Eric Faria, tá do meio pra frente. Richard Rios, Gerson, Arrascaeta, Matheus Pereira, Caio Jorge e Arias. Anotado? Aline? Gerson, Pereira. Jojo fez um brilhante primeiro turno também. O Arias lá na frente. Arrasca. Tá parecido o seu, inclusive, né? Ó, me parece que o Arrasca tá na seleção do turno. Matheus Pereira tá na seleção do turno. E a gente vai ter quem mais aí, produção, pra desempatar? O Gerson teve 2 votos, meu e da Calandra. Gerson então vai entrar também. Volante você vai ter que desempatar. Vocês estão sofrendo aí no controle, né? Não, tá fácil. O Arias tá, o Caio Jorge tá, o Matheus Pereira tá, o Arrascaeta tá e o Gerson tá. Era volante aqui, talvez. Volante. Não, mas o Paulo falou diferente também o ataque. O Neymar, você acrescentou o Neymar. Mas você não votou no Arias? Votei no Arias. Deu 2 Arias. É verdade. O Neymar só teve 1 voto. E quais foram os votos de vocês? Silva, Richard Rios e Jean Lucas. Cara, Lucas Silva e Jean Lucas, os dois jogaram muito bem, cara. Eu vou no Lucas Silva, cara, porque eu acho que o Lucas Silva foi muito importante nesse time do Cruzeiro. Pela qualidade do jogo do Cruzeiro, eu vou desempatar, mas assim, no meu time jogariam os dois. E ele não era titular, né? Do meio ficou Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira, Arrascaeta, Arias e Caio Jorge. Essa é a seleção meio por campo maioria. Tem 2 do Flamengo e 2 do Cruzeiro. Isso. Mas falta eleger o técnico do primeiro turno. E a gente coloca como opções o líder, Felipe Luiz, o Leonardo Jardim, o vice-líder por pontos ganhos e a grande surpresa do campeonato, que é o Rafael Guanais. O Felipe Luiz foi eleito técnico da rodada 1 vez, o Leonardo Jardim 6 vezes e o Rafael Guanais 1 vez. Pra você, quem é o técnico do primeiro turno? Cara, isso é uma casca de banana, porque o Rafael Guanais, ele faz um excelente trabalho, com uma equipe que tem uma identidade de jogo muito clara, inclusive, mas com menos orçamento que o Felipe Luiz, mas eu vou
para o futebol bem jogado no termo coletivo, consistência, do que me agrada. Então, para mim, o Felipe Luiz. Felipe Luiz, um voto. Para mim também. É o time que mais ganhou, o time que menos perdeu, o time que mais fez gol, o time que menos sofreu gol. O time que, por alguns momentos, não foi em todas as rodadas, mas que jogou o melhor futebol. Alguém vai falar assim, mas ele tem o melhor elenco. Mas quantas vezes técnicos tiveram o melhor elenco e não souberam tirar desse melhor elenco o melhor futebol? E o Felipe está fazendo isso no Flamengo, assim. 40 pontos, líder, 3 à frente do Cruzeiro com um jogo a menos. Eu acho que é uma campanha assim muito sólida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Se tem melhores jogadores, ótimo, ele está sabendo aproveitar e fazendo com que o time aproveite o talento de ter os melhores jogadores. Para mim, Felipe Luiz. Embora acho que o Leonardo Jardim e o Guanais são 2 ótimos votos também. Eu vou na menção, eu estaria também no Felipe, mas vou na menção no Leonardo Jardim. Eu acho que ele, com pouco que ele tem, menos do que o Felipe Luiz tem, ele fez o Cruzeiro jogar várias vezes um futebol que encanta. E assim, ele tá ali na briga pelo título, num time que no começo ninguém dizia que poderia estar ali brigando. Então eu vou de Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, quebrando a unanimidade, 2 votos para Felipe. Felipe, portanto, eleito técnico do primeiro turno. Nas eleições que a gente faz de craque do mês, tivemos só 2 nomes votados ao longo do Campeonato Brasileiro. Foram eles o Caio Jorge e o Arrascaeta. O Arrascaeta foi eleito o craque dos meses de abril e maio. Em junho não elegemos porque foi só uma rodada, e em julho foi o Caio Jorge. Então, desses 2 nomes, a gente vai eleger o craque do campeonato até aqui. O Arrasca fez 10 gols, deu 6 assistências em 16 jogos, ou seja, ele tem uma participação em gol por jogo. Ele estava dominando o Campeonato Brasileiro até a Copa do Mundo de Clubes. Começou a marcar contra o Vitória e de lá para cá não parou mais. Marcou contra o Vitória no Barradão e foi decidindo jogos em sequência para o Flamengo. E gols muito bonitos, né? Gols de muita técnica. Esse é o primeiro jogo em que ele brilha, contra o Vitória no Barradão. E depois, em sequência, foi desfilando o seu futebol no Campeonato Brasileiro. O Caio Jorge demorou um pouquinho para ser destaque, mas quando começou não parou mais, né? Ele se tornou o artilheiro do campeonato, com 13 gols, tem ainda 5 assistências e por isso foi eleito o craque do mês de julho. Temos um centroavante e um meia, pra gente, um meia atacante. E o Caio Jorge é o jogador que mais vezes foi eleito seleção da rodada no campeonato, 9. Então são 2 votos absolutamente justificáveis, de Caio Jorge e de Arrascaeta. Você iria de quem, Paulo Nunes, para craque do primeiro turno, hein? Cara, eu sou encantado com a Arrascaeta, assim, e esses gols que ele fez aí nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro me chamou muita atenção, e ele tá jogando um pouquinho mais adiantado. O Felipe Luiz, muito inteligente nessa situação, coloca ele um pouquinho mais próximo do gol, e ele próximo do gol é muito perigoso, mas eu vou no Caio Jorge. O Caio Jorge, pra mim, ele em alguns jogos ele foi absurdo, assim, com força, com arrancada, com finalização. Eu acho que ele é o termômetro ofensivo dessa equipe do Cruzeiro. Eu vou de Caio Jorge. Caio Jorge, e você, Eric? Eu vou de Caio Jorge também. Acho que assim, o Arrascaeta ele é muito importante para o Flamengo. E o Caio Jorge é ainda mais importante para o Cruzeiro. É isso. Acho que se você tirar o Arrascaeta do Flamengo, o Flamengo vai sofrer menos. Vai sofrer, mas vai sofrer um pouco menos do que se você tirar o Caio Jorge hoje do Cruzeiro. Acho que a diferença que o Caio Jorge fez nesse primeiro turno para o Cruzeiro foi ainda maior do que a diferença que o Arrascaeta fez para o Flamengo. Pelo conjunto mesmo, o Flamengo tem mais... o entorno do Arrascaeta é mais completo do que o entorno do Caio. Mas poderia ter votado no Arrascaeta também e tal, mas assim, o meu ponto de voto foi esse, assim, acho que o Arrasca participou de... Quantos gols você falou? De 16, né? 16 gols, participação em 16, né? 10 mais 6. Isso. O Caio fez 13 mais 5, ele ainda participou ainda mais até. Então, objetivamente, com números, o Caio ainda mostrou mais essa importância. Então ficou assim, o goleiro foi o Walter, o Giai é o lateral direito, o Léo Ortiz, Léo Pereira e Luciano Juba formam a defesa, um jogador do Mirassol, um jogador do Palmeiras, 2 do Flamengo e 1 do Bahia na defesa, o Lucas Silva do Cruzeiro, Arrascaeta e Gerson do líder Flamengo, Matheus Pereira do Cruzeiro, Caio Jorge e o Arias do Fluminense.
com o Felipe Luiz de técnico. Craque, elegemos o Caio Jorge. Bom, o vídeo é isso aí. Gostei, mas não gostei. Dava pra ter sim mais Flamengo aí, hein? O Wesley, por mais que ele saiu como tá o Gerson, o Wesley na lateral direita era pra ser ele, cara. O Wesley jogou muito, a gente dependia muito do Wesley. Agora eu acho que o Rossi poderia entrar, mas tudo bem, o Walter. E a gente ficaria com 6 no time da seleção do primeiro turno. O Flamengo domina, cara, tá dominando. Quem tem dúvida disso? Só os antes, né, que quer dar aquela pitadinha dele de negatividade. É isso aí. Mas beleza, o vídeo é isso aí. Se você gostou, já chega dando aquele like, ative o sininho de notificações e se inscreva no canal, caso você não seja. Compartilha, comenta, vamos interagir, eu agradeço. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.